Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula especial sobre psicologia do yoga. O tema que nós vamos trabalhar é o item 16 do capítulo 1 do Yoga Sutra, e ele fala sobre o desapaixonamento em relação aos gunas. Mas eu não quero estar dando essa aula dessa forma, falando com vocês em termos por demais específicos do yoga e sem esse toque da nossa realidade. Esse toque de aspectos práticos da psicologia do yoga que podem ser úteis para o nosso dia a dia. Então, eu vou dar uma mudança na temática, né? Em vez de apresentar para vocês como desapaixonamento ou desapego em relação aos gunas, nós vamos falar, na verdade, de como resolver questões práticas na nossa vida para que nós possamos nos elevar, para que nós possamos nos colocar num outro patamar de vida, né? Superar as nossas dificuldades, superar os nossos problemas. Então, mudamos um pouco a forma de apresentar e isso também se torna mais interessante para você e a aula e a dinâmica também torna-se mais interessante. Se nós falarmos em gunas, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer no aspecto prático? Quer dizer a forma como nós trabalhamos a nossa dinâmica diária, a nossa energia no dia a dia, a forma como nós colocamos a nossa disposição. E nós podemos estar com uma disposição mais tamássica, ou vamos colocar um pouco mais lenta, um pouco mais preguiçosa, um pouco mais densa, ou podemos colocar ela de uma maneira muito ativa, muito excitada, muito rajásica, muito desfocada. E a forma equilibrada não seria um caminho do meio entre essa densidade ou essa preguiça, essa morosidade e essa agilidade. Não. O yoga não propõe a ideia de caminho do meio, ele propõe uma ideia de clareza, de luz, de buscar uma maneira mais transparente, mais nítida de ver as coisas. Isso seria a forma satívica. Então, eu estou apresentando de uma maneira diferente, mais moderna, mais aplicada, essa condição, né, de tamássico, rajásico e satívico. Vamos mudar as palavras? Vamos. Então vamos dessa forma mais densa, mais lenta. Vamos falar dessa outra forma por excessiva, agitada. E vamos falar da forma de clareza, de lucidez, né? Dentro dessa estrutura, como é que nós vamos procurar a nossa conduta? Então aqui nós temos duas coisas que eu quero falar com vocês neste vídeo. Uma delas é quando nós estamos tomados por emoções perturbadoras. Aqui eu tenho um trabalho da psicóloga Susan David, o livro Agilidade Emocional, onde ela apresenta uma solução terapêutica para a forma como nós lidamos com as emoções que nos bloqueiam, as emoções destrutivas. Seja ela agitação, ansiedade, nervosismo, ou seja ela depressão, ou as dificuldades que nos apresentam. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter clareza, e isso eu acho que o trabalho de mindfulness, o trabalho de estudo das nossas próprias emoções, aqui a prática da meditação vai fazer toda a diferença, você deve nomear, você deve dar um nome, um rótulo, identificar a emoção, a dificuldade, aquilo que está surgindo dentro do seu espaço mental, dentro do teu espaço emocional. Então, ela coloca isso como um ponto importantíssimo, nomear. Depois que você nomeia, o outro passo é trabalhar a aceitação daquilo que você nomeou. Então, a aceitação é um passo um pouco mais complicado. Às vezes isso requer ajuda, às vezes isso requer mais tempo ou requer uma prática de meditação mais sólida, no sentido daquela emoção quando surge ou aquela emoção quando ela é retratada e nomeada adequadamente. Porque por que a gente fala a importância de nomear? Porque às vezes as pessoas percebem dentro do seu espectro emocional muito pouco. Ela diz assim, eu estou legal, eu estou bem, eu estou triste. E parece que toda a possibilidade emocional ou é legal ou é triste, ou qualquer outro nome que vocês, na experiência de vocês, possam perceber. E aí o que acontece? Toda a experiência emocional fica muito limitada dentro desta condição.
né, de 2 palavras ou um pouco mais de palavras. Quando você procura aprofundar a nomenclatura, a linguagem, você tem uma condição de perceber melhor qual a emoção que ali está sendo tratada. Então, fazendo isso, aí você vai ter uma condição de fazer uma melhor aceitação. E a aceitação, sim, pode precisar de ajuda para acalmar, para você perceber a composição, a decomposição daquela emoção que você nomeou, né? Então, isso faz parte do trabalho de aceitação, né? Perceber, então, o que existe de comum, o que existe de aceitável dentro do surgimento daquela emoção. Depois, a ideia de, ainda na evolução desse processo de aceitação, você fazer um salto para fora. Um salto para fora é você se perceber sentindo aquela emoção. Você se olhar como outro. Você perceber o que é aquela emoção, como ela carrega você, como é seu comportamento junto àquela emoção. Então isso também é algo interessante de se estudar, de visualizar, de você se perceber naquela condição para se mudar, para se transformar. E por último, e aí você tentando integralizar uma solução no trato dessa emoção, você trabalhar com a questão da ação. A forma de agir, a partir do momento em que eu nomeei, aceitei, consegui olhar de longe o que gera aquela emoção, como é que eu integro com os meus valores, com aquilo que é mais importante para mim, aquilo que eu acredito. E aí eu determino uma ação, determino uma atitude, uma solução para aquela questão emocional, de acordo com valores, de acordo com as minhas crenças, com os meus objetivos, com a minha missão. Então isso faz com que eu tenha um processo de entendimento, de percepção, de evolução de consciência e ação. Ação para a solução em relação àquela emoção perturbadora. Ok? São 4 passos que são aí identificados, né? Então, nomear, aceitar, saltar para fora e aí você agir, né? Essa proposta da psicóloga, a psicóloga que eu estou usando como referência, Susan David, essa proposta estudada e terapêutica, ela tem muita relação com o que a gente está estudando e o que a gente vê dentro de uma proposta da yoga terapia, da psicologia do yoga. Porque na proposta do yoga, quando nós percebemos os 2 processos, né? Ou um processo excessivo de energia densa, de dificuldade, depressão, ou um processo de excessiva agitação, de nervosismo, de irritação, nós vamos procurar o quê? Trazer clareza, porque a solução sempre é através do processo da prática do yoga. Seja a meditação, seja a prática dos asanas, seja a prática de pranayama, a prática de yoga que for indicada para aquela situação. E aí, dentro da proposta, nós vamos, em primeiro lugar, olhar, criar uma clareza, buscar uma lucidez de olhar para essa emoção. E aí sim, esse processo de nomear e aceitar estaria dentro da prática de yoga que vai trazer essa clareza para aquele turbilhão emocional, para aquela questão emocional que está surgindo. Aí também nós temos o trabalho na sequência, de se perceber, né? No caso da proposta da psicóloga, saltar fora da condição. E isso faz quando o yogi se coloca em decisão, em ação por um caminho de clareza. Quando a decisão do yogi é um caminho satívico, quando a decisão do yogi é um caminho de clareza, quando ele se liberta das amarras da energia densa ou da energia excessivamente ativa, do nervosismo, da agitação. Então a decisão do yogi, né, de agir está ligada a esse processo de, primeiro, ele se perceber na ação errônea tomada pelas energias ou densas ou as energias excessivas e sim tomar uma ação de solução. Então temos aqui uma junção muito clara desse best-seller, né, a agilidade emocional dessa psicóloga, Susan David, e também
o aforismo 16 do Yoga Sutra de Patanjali, mostrando como que a yoga tem uma solução, uma prática terapêutica alinhada, né, em conjunto com a forma vista pelo que há de mais moderno nas possibilidades da psicologia de tratamento. Então, como que o trabalho de psicologia do yoga, o trabalho da yoga terapia, um trabalho de mindfulness, esses trabalhos podem sim ser altamente efetivos na solução de problemas e dificuldades emocionais. Tá bom? Então fica aqui essa aula, esse pequeno trabalho, esse pequeno resumo do livro, né? E esse pequeno aprofundamento sobre o aforismo 16 para você estudar, tá bom? Revê o vídeo, presta atenção nos termos, isso ajuda muito a você fixar e entender e aprofundar o que é a possibilidade do yoga, da yoga terapia, tá bom? Da psicologia do yoga. Um grande abraço para você, até a próxima, tá?